Onde a gente está? Então, a gente estudou, né, singularidade de Morse, né? Vimos que a partir do mapa que a gente tem pela deformação da curva fechada a um ponto, né? A gente tem um mapa do disco na variedade, que no bordo transversal foliação, e a gente conseguiu aproximar esse mapa por um outro mapa G, continua sendo transversal, né? Mas que agora ele tem ponto de tangência do tipo não degenerado, que eu chamei de, que a gente chamou, né, uma função de Morse, né? Quando eu faço a composição com as cartas distinguidas, né, tipo esse gráfico aqui, você vai ter só centros ou celas, né? Então, como corolário, né, a gente tem exatamente isso. Eu começo com um caminho, como topo com ponto transversal foliação, então existe um mapa tal que é transversal no bordo, as singularidades do pullback, né? Ou seja, das pré-imagens por F, dos cortes das folhas com a imagem do mapa G, né? Lembra que as folhas, lembra que as, as folhas, né? Pelo menos localmente, as folhas de F estrela são pré-imagens da G, das folhas de F cortadas com a imagem de G. Pego uma folha, eu corto com G, com a imagem de G, como aqui, né? Que está dando um ponto. Isso, em geral, eu vou ter sempre aqui no centro, né? E aí eu trago e eu tenho aqui as folhas. Essa foliação vai ser singular, e ela só vai ter singularidades tipo centro ou célula, e ela não possui ligação de células. Isso é uma coisa importante para a aula de hoje, tá? Então, eu dei uma ideia razoavelmente detalhada da prova, né? Tinha uma modificação local, em pequenas vizinhanças que acabavam cobrindo todo o disco, né? Eu ia modificando para virar Morse, modificando sem mexer muito, né? E, finalmente, a gente conseguiu que exista, que essa foliação no disco, né, que agora é tipo Morse e que é transversal no bordo, ela seja dada por um campo de vetores com singularidades exatamente nos pontos, nas singularidades da, da foliação, né? Ou seja, nos pontos singulares das aplicações distinguidas que definem a foliação, que são as aplicações distinguidas da F compostas com G, com a função G, com a função G, né? Então, essa foliação é dada por um campo de vetores, e para isso a gente utilizou partição da unidade, né? A gente construiu um campo local, né? A gente cobriu o disco por vizinhanças onde a foliação é dada por um campo de vetores, utilizando o gradiente, o vetor normal do gradiente, da aplicação distinguida, né? Seria essa, tá bom? Eu tenho o mapa G, tenho a aplicação distinguida da F, e eu faço a composta, o tempo inteiro eu estou olhando para essa função, né? Para a composta da aplicação distinguida. Então, eu olho para o mapa gradiente dessa aplicação e eu pego o vetor normal. Isso dá localmente vetores e eu consigo, utilizando partição da unidade, um campo em todo o disco. E pronto, essa é a primeira parte, a gente está nesse estágio da prova. Tá? Agora, a última parte, a última coisa que está faltando, a última peça para fechar, é o estudo de campo de vetores, né, de um campo de vetores, ou seja, um sistema dinâmico no disco. Né? Ele transversal ao bordo, e ele só tem dois tipos de singularidades, centro e celas, e mais ainda, ele não tem ligação de celas. Então, a ideia agora é muito simples, né? É um exercício de equações diferenciais no plano. Vocês, inclusive, podem pensar isso como um exercício de EDO no plano, né? Então, você tem o disco, e aí você tem um campo entrando, por exemplo, no disco, né? Ele é transversal, então, ou ele entra ou ele sai. Você pode supor que ele entra. E aqui ele tem
sua dinâmica, né? Pode ter órbitas fechadas, talvez, pode ter celas, né? E o ponto é que com essa informação, e eu sei que não tem ligação de celas, com essa informação eu devo encontrar lá dentro no disco alguma curva fechada, tal que a aplicação de retorno, né, holonomia, seja de um lado trivial, seja órbitas fechadas, né, e de fora não trivial, seja órbitas se acumulando na órbita fechada. É só isso, né? Então, foliações singulares no disco é o conteúdo da aula de hoje, tá bom? A ideia, como eu disse, é muito simples. Então, qual é a nossa situação? Deixa eu ver. Nossa situação é a seguinte. A gente tem, então, um mapa do disco AM, a variedade, né? Tal que, se eu pegar uma aplicação distinguida da foliação, lembra que a gente tem em M uma foliação, né? Eu tenho em M uma foliação F, tá bom? Foliação de classe C2, pelo menos, né? Foliação, tá? Tal que as singularidades da composição da G com aplicações distinguidas e não degeneradas. Esse é o meu primeiro ponto, tá bom? E eu sei que a foliação no disco é dada por um campo de vetores, tá? Cujas órbitas são justamente os níveis de F, eu chamei F a composta de G com π. Tá bom? Então, eu tenho uma foliação dada no disco, dada por um campo de vetores. Tá certo? Que pode ser singular, né? Então, vamos definir alguns conceitos, né? Imagina aqui que a gente tem um disco, então, esse um disco, e eu tenho uma dinâmica aqui dentro do disco, né? Tem alguns pontos, sim, né? Terá uma singularidade lá dentro. Pode ter uma cela assim, sei lá. Pode ter uma cela assim. Singularidades são finitas, né? Porque eu já mostrei isso, elas são isoladas, porque são singularidades de uma função de Morse, né? Da função f, justamente, que é composta de π com g. Então, existem singularidades finitas lá dentro do disco, tá bom? Então, tem um tipo de singularidade especial que são as celas, né? O que eu vou fazer com as celas? Quando a gente tem cela, então, se P é uma singularidade do tipo cela, se P é uma cela, então eu tenho a seguinte situação, né? Eu tenho aqui localmente, né? Localmente, tenho aqui, eu coloco uma lupa ao redor do ponto P, né? E uma cela tem 4 separatrices, né? 4 curvas chegando, são essas. 2 estão entrando e 2 estão saindo, né? Por exemplo, essas 2 aqui estão entrando e essas 2 estão saindo. Tá bom? Uma cela, as curvas próximas vêm assim. Tá bom? Então, vou dar um nome. Vamos chamar esse aqui, por exemplo, alfa 1, alfa 2. Tem 4, né? Sempre a célula. Alfa 3, alfa 4. Tá bom? Mas, que mais? Então, tem 2 que estão entrando. Essas aí eu vou dar um nome, né? Então, deixa eu dar o nome aqui. Aquelas que estão entrando, normalmente são chamadas de estáveis, eu acho, né? Sempre confundo isso. Acho que sim, aquelas que estão entrando são chamadas de estáveis e as que estão saindo são chamadas separatrices instáveis. Então, eu tenho que alfa 1 e alfa 3 estão saindo e alfa 2 e alfa 4 estão entrando, né? Então, se eu pegar um ponto que na separatriz, por exemplo, alfa 2, isso aqui é alfa 2, alfa 2.
se eu pego o Q em alfa 2 ou alfa 4, o que acontece é que o limite do fluxo com tempo positivo é ponto P, né? Eles estão se acumulando no ponto P, que é o ponto de Sela. Esse aqui é o ponto P. Tá bom? Isso aqui eu chamo de separatriz estável. Então eu chamo aqui de separatriz estável. Estou dando nome só, hein? E ao contrário, né? O alfa 1 e alfa 3 estão saindo. Então, se eu pego o fluxo, eu vou ter que pegar o fluxo negativo, né? Quando t tende a menos infinito. Se Q está em alfa. Opa, tô com problema para escrever 2 aqui, hein? Alfa 2, alfa 4, alfa 1, alfa 3. E essas aí são chamadas separatrizes instáveis. Alfa 1 e alfa 3, cada uma delas é uma separatriz instável. Tá bom? Então, uma célula sempre tem esse comportamento. Duas separatrizes estáveis e duas instáveis. Tá? E é fácil ver que a gente tem ponto de célula, porque lembra que uma das formas da canônica, uma das formas normais da singularidade não degenerada é essa aqui, né? Esses são os níveis. Né? Então, se eu pegar o campo de vetores, você vê que tem esse comportamento, né? Campo de vetores associado, que eu pego o gradiente, pego o vetor normal. E isso vai te dar a foliação ao redor dessa célula. Bom? Muito bem, tem mais alguma coisa para dizer? Eu acho que não. Então, quando eu dei nome, né, para o ponto de célula. Isso aqui vai ser ao 95% da aula vai ser uma lembrança de conceitos de equações diferenciais no plano, tá? Da teoria qualitativa. Então, podemos supor que Y aponta para dentro do disco ao longo do bordo. Isso por quê? Porque se ele aponta para fora, eu troco Y por menos Y, né? Ele não se anula, ele é transversal ao bordo, então ou ele aponta para dentro ou ele aponta para fora. Tudo bem? Aqui é o bordo, eu vou supor que o campo está entrando, o fluxo do campo está entrando aqui. Tá bom? Bordo é um EC1, né? É conexo. O Y não se anula, não é tangente. Então o fluxo sempre é transversal ao EC1. Ou ele está apontando sempre para dentro ou sempre para fora. Então vou supor que ele aponta para dentro. Tá? Se eu tenho uma trajetória de Y, eu vou definir o alfa limite e o omega limite, né, da trajetória. Tá? Só lembrando aqui, né, as definições. O que é o omega limite? O omega limite da trajetória são todos os pontos onde a trajetória acumula em tempo positivo. Ou seja, são os limites, não é isso? X no disco, tal que x é limite da trajetória em tempo tn, com n indo infinito, e tn crescendo até mais infinito. Todos esses limites formam o ômega limite de gama. E o alfa limite é o contrário, né? Agora eu vou no tempo negativo. X no disco, tal que x é limite de gama de t, n tendendo ao infinito, e tn tendendo a menos infinito. Esse é o omega limite, né? Tá bom? Se a trajetória cortar o disco, eu não
eu não posso ir para trás e ficar no cortar o bordo do disco, desculpa. Aqui tá errado, hein? Aqui o bordo do disco. Essa observação aqui. Se a trajetória interceptar o bordo do disco, né? Ou seja, se eu tenho uma trajetória aqui, essa aqui, por exemplo. Se eu tomar tempo negativo, eu saio do disco. Então lá não tem alfa limite. Tá bom? Estou tomando alfa limite, omega limite do sistema dinâmico no disco fechado. Tá? E a teoria de Poincaré-Bendixson, né, diz que os alfa limites e os omegas limites podem ser o quê? Podem ser ou singularidades, né? Singularidade. Pode ser órbita fechada. Tá bom? Eu posso ter uma órbita fechada e eu posso ter uma órbita se acumulando nessa órbita fechada. Eu posso ter uma singularidade, posso ter uma órbita se acumulando na singularidade, tá? Inclusive a célula, por exemplo, né? A célula é um caso desses, né? Como a gente viu, se eu tomar o tempo positivo, ela tende ao ponto singular, né? Ou pode ser um gráfico. O gráfico é uma união de separatrizes e pontos singulares. É uma união de órbitas e pontos singulares, tá? Um gráfico, uma curva conexa sempre, tá bom? E a propriedade do gráfico é que se ela contém uma célula, ela tem que ir, ela tem que ter a saída da célula e a entrada da célula, ou seja, ela tem que ter uma separatriz estável e uma separatriz instável. Eu vou mostrar aqui exemplos, espero que isso deixe mais claro. E um gráfico pode ter ligação de várias curvas, né? De várias de várias órbitas limites, né? Mas eu estou supondo aqui que não tem ligação de células. Então, tem alguns tipos de gráficos que não vão acontecer justamente porque não tem ligação de células. Tá bom? Esse princípio, um gráfico é uma união de órbitas e pontos singulares. Tá? Muito bem, isso segue da teoria de Poincaré-Bendixson. Essa situação aqui, por exemplo, não acontece também, né? Por exemplo. Isso aqui, em princípio, poderia acontecer para uma singularidade. Mas eu já sei que não acontece, porque só tem centro ou célula. Tá bom? Então, essa situação aqui nunca acontece. Muito bem. O que é um ciclo limite? Então, um ciclo limite é uma curva, né? Não se reduz a uma singularidade, tal que ela vai se aproximar ela vai ser o alfa limite ou ômega limite de alguma outra órbita. Tá bom? Então, só falando aqui uma coisinha, algumas palavras de ciclos limites. Essa órbita fechada não é necessariamente um ciclo limite, né? Para ela ser ciclo limite, ela teria que ser a aproximação de uma outra órbita, né? Mas, em princípio, uma órbita fechada poderia ser um centro, assim, por exemplo. Né? E aqui, essa órbita fechada aqui, ela não está sendo aproximada por nenhuma outra órbita, né? Se eu pegar uma outra órbita e eu pegar o fluxo, ela nunca sai, né? Se eu pegar essa órbita aqui próxima, eu pego o fluxo, eu nunca saio, eu nunca me aproximo da órbita, da órbita fechada inicial, né? Eu fico aqui dentro, né? Mesmo aqui, mesma coisa aqui. Então, essas órbitas fechadas nem sempre são ciclos limites, tá? Pode ser, pode não ser, tá bom? Então, quais são as possibilidades que existem para ciclos limites? Né? Pode ter, pode ser uma órbita fechada, pode sim ser uma órbita fechada, tá? Mas em princípio, uma órbita fechada não é sempre um ciclo limite. Aqui tem 3 exemplos de ciclos limites, né? Então, por exemplo, isso aqui, né? Um ciclo limite. Isso aqui aproximado aqui,
De fato, teria que aproximar assim, né? Para ser um ciclo limite. Aqui também tem, né? Estou aproximando aqui por fora. Estou indo no sentido contrário, eu acho. Mas estou aproximando. Todo ponto aqui vai se aproximando, né? Vai ser o limite de uma outra órbita, né? E aqui também, né? Esse aqui é outro exemplo. Você vê que tem celas aqui, né? O ciclo limite tem cela nesse ponto tem cela. E essa órbita ali, esse gama é aproximado justamente aqui. Ah, sim, tá aproximado pelo alfa limite aqui, né? Se eu percorrer essa curva no sentido negativo, estou me aproximando de gama, tá bom? Então, basicamente, essas são as possibilidades, né? E a órbita fechada quando eu tiver uma aproximação por fora, né? Vai ser um ciclo limite também. Mas só tem essas possibilidades, tá? Então, o que a gente vai fazer é utilizar os ciclos limites. O que eu sei é que só pode ser esses casos, né? E eu vou tentar encontrar um ciclo limite como eu quero. Que de um lado seja só órbita fechada, né? Então, a aplicação de primeiro retorno é sempre identidade, né? De um lado do ciclo limite, do outro não seja. E o método para isso é encontrar um ciclo limite minimal, né? Seja um ciclo. Veja que um ciclo limite ele pode conter outros ciclos limites dentro, né? Eu posso ter aqui dentro, por exemplo, posso ter um ciclo limite, né? Aqui dentro posso ter uma órbita fechada e alguma coisa se aproximando também. Tá? Nada diz que o ciclo limite não tem um ciclo limite dentro. Então, eu vou pegar um ciclo limite mínimo, né? Eu vou pegar um ciclo limite mínimo e esse é que vai funcionar, tá? Esse que vai ter que funcionar. Então, como a gente faz isso? Se a gente a gente quer encontrar um elemento mínimo, não tem saída, a gente tem que usar o lema de Sor, né? Então, temos que definir uma ordem, né? Deixa eu ver aqui, quero falar mais alguma coisa. Tá, só uma observação, né? Se você tem um ciclo limite é sempre conexo, não sei se eu disse, ciclo limite é sempre conexo. Mas tá implícito aqui. Porque o teorema de Poincaré-Bennigsen já diz que singularidade é orbital fechado gráfico, então já é conexo. Tá? E o que a gente tem é que o complementar do ciclo limite tem pelo menos duas componentes conexas. Pode ter mais, né? Tem no mínimo duas componentes conexas. Pode ter mais de duas, por exemplo, aqui. Nesse caso aqui. Nesse terceiro desenho aqui. Que tem uma, duas aqui dentro e fora, né? Tem três componentes conexos. Né? Aqui também. Uma, duas e três fora. Tá bom? Mas se for, por exemplo, uma órbita fechada, tem duas, né, componentes, uma dentro de uma fora. Estou fazendo isso por quê? Porque eu quero me referir à região encerrada pelo ciclo limite, né? Para pegar a região minimal. Lembra que o que eu estou querendo fazer é pegar um ciclo limite que encerre uma região mínima, né? Uma região mínima. Então, por isso que eu estou fazendo essa observação. Tem no mínimo duas componentes conexas. Uma delas vai conter o bordo, né? Uma delas contendo o bordo. Tá bom? O bordo não é uma órbita fechada, porque o campo ele entra, ele atravessa o bordo. Tá
Só quando eu pego o complementar do ciclo limite, em alguma parte desse complementar tem que ter o bordo. Tem o bordo do disco. Tá certo? Então eu vou... para um ciclo limite, eu vou chamar R gama a união. Né? Então eu vou chamar R gama a união. Isso aqui é a união dos fechos das componentes conexas que não contém o bordo. Das componentes. Quero a região que encerra o ciclo limite, né? Então eu vou excluir aquela que contém o bordo do disco. Das componentes que não contém o bordo. Tá bom? Essa região é encerrada pelo ciclo limite. Certo? Então aqui, por exemplo, estou pegando essa região, estou pegando, sei lá, essa região aqui. Tá? E com isso eu posso definir uma ordem, né? Eu vou dizer que no conjunto de todos os ciclos limites, eu vou dizer que gama 1 é menor ou igual que gama 2, se somente se a região encerrada por gama 1 está contida na região encerrada por gama 2. Isso define uma ordem parcial, né? Nos conjuntos dos ciclos limites. Tá bom? E com isso eu vou fazer minha construção. A ideia é muito simples, você pegar o elemento mínimo, um elemento mínimo, tá? Um elemento mínimo. Então, para isso, eu preciso, lembra que para utilizar o lema de Só, eu preciso que o conjunto seja indutivo, né? Ou seja, se eu pegar uma cadeia de conjuntos ordenados, essa cadeia tenha um elemento mínimo, né? Isso vai implicar que meu conjunto possui elemento minimal. Tá certo? Então, eu estou confundindo as palavras mínimo com minimal. Né? Mínimo é um cara menor que todo mundo, minimal é um cara que não é maior que não é maior que ninguém. Tá certo? Então, eu vou mostrar para que esse conjunto sigma possua um elemento minimal, eu preciso adicionar a ele alguns elementos que são justamente os ínfimos das cadeias de ciclos limites. Né? Se eu pego uma sequência de ciclos limites ordenada com essa ordem, né, eu vou pegar o menor elemento e, às vezes, esse menor elemento pode não ser um ciclo limite. Tá? Então, exatamente essa aqui é a proposição. Né? Se eu pego uma sequência decrescente de ciclos limites, decrescente com essa ordem aqui, tá bom? Uma sequência decrescente de ciclos limites, e eu tomo o limite dessa sequência no sentido que gama infinito é a fronteira do conjunto de interseção, tá? Essa interseção, cada um deles são compacto, né? Porque são fechados no disco, então tem que ser compactos, tá? E eles estão incluídos um no outro, né? Então isso aqui é no vazio, tá bom? Compacto no vazio. Eu pego a fronteira e isso vai ser sempre ou uma órbita fechada ou um gráfico. Tá? Isso aí é um exercício de GDO, né? É o método clássico para essa construção de órbitas com somente órbitas fechadas dentro. Tá? Então pode ser que eu precise incluir no sigma esse tipo de conjuntos. Tá? Ou uma órbita fechada. Gráfico já tem, porque eu já sei que ciclo limite pode ser gráfico. Mas pode ser que eu precise incluir órbitas fechadas. Tá bom? Para garantir que toda a cadeia de elementos em sigma possui ínfimo, né? Possui menor elemento. Tá bom? Esse aqui seria o menor elemento. O gama infinito. Tá bom? Essa prova aqui está no livro, mas
É uma prova de equações diferenciais, né? Não vou tirar de vocês o prazer de entender a prova. Então, finalmente, com tudo isso, podemos botar a mão na massa e finalizar a prova, né? Eu vou fazer um dos casos, o caso mais simples, mas a ideia, acho que já dá para pegar a ideia da prova. Então, a nossa situação agora é a seguinte: eu tenho uma foliação dada pelo campo Y com singularidade centro-sucelas, número finito de singularidades, e não tem ligação de celas que está entrando no disco, né? As órbitas entram no disco. Seja sigma barra o conjunto além dos ciclos limites, eu vou acrescentar esses gama infinito, né? Eu vou acrescentar os gamas infinitos obtidos na proposição anterior, né? Ou seja, se eu pego sequências decrescentes de ciclos limites, eu vou incluir aquele limite dessa sequência, né? Seria como incluir os limites dos ciclos limites, tá bom? Eu vou incluir essas órbitas fechadas que são obtidas utilizando limites e pronto, né? Então, com isso, eu posso encontrar, né, um elemento minimal. Então, tome gama, elemento minimal. Isso, elemento minimal. Em gama. Tá bom? Em gama não, desculpa, em sigma bar, né? Tá? Esse é o cara que vai fazer o trabalho. Tá? Então, de que serve que ele seja elemento minimal? Bom, primeiro, no interior não tem ciclo limite. Tá? Ou seja, no interior de R gama não há ciclos limites. Senão não seria minimal. Né? Não há ciclos limites. Bom. Então, o que a gente faz agora é fazer caso a caso. Tá? Então, eu vou fazer o caso em que gama é uma órbita fechada e vou deixar para vocês lerem os outros casos. Vamos supor que, então, caso 1, gama é uma órbita fechada. Certo? Tá? Então, estou nessa situação. Isso aqui é o gama, é uma órbita fechada. O que acontece agora? Dentro da região encerrada por gama, todas as órbitas têm que ser órbitas fechadas. Tá? Por quê? Porque dentro de gama não há ciclos limites. Né? As órbitas não podem se acumular em singularidades, tá certo? Senão eu teria... senão eu uso o Poincaré-Bendixson, né? Utilizo o Poincaré-Bendixson, né? Se a órbita se acumulasse numa singularidade, ela vai ter que ser o centro ou cela, né? Se é centro, tudo bem, porque tem órbitas, as órbitas vão ser fechadas. Estou falando aqui, né? Próximo de gama, no interior da região, as órbitas têm que ser todas fechadas. Elas não podem se acumular, né? Porque então eu teria um ciclo limite lá dentro. Tá? Então, se eu pegar uma transversal aqui, se a gente toma uma transversal, então o retorno no interior da região encerrada por gama é identidade. Tá bom? Agora, fora, não pode ser identidade. Não pode ser identicamente... a aplicação de retorno não pode ser identidade em todo o segmento. Tá? Por quê? Porque, nesse caso, o gama não seria limite, né? Não seria nem ciclo limite, nem seria limite de ciclos limites. Né? Lembra que o gama é um elemento minimal. Então, o gama está em sigma barra. Então, ou ele é ciclo limite, ou ele é limite de ciclos limites. Então,
se eu tivesse órbitas fechadas aqui fora também, né? Esse gama, meu gama aqui, o gama aqui, ele não seria nem ciclo limite, né? Porque nenhuma dessas órbitas está se aproximando ao redor de gama. Nenhuma órbita estaria se aproximando a gama, né? E também não seria limite de ciclos limites, porque as órbitas fechadas não são ciclos limites. Tá? Então, o que tem que acontecer é que fora, do lado de fora, a aplicação de primeiro retorno não pode ser identidade. Tá bom? Então, a aplicação de primeiro retorno, o H, essa transversal vamos chamar de delta, é a identidade dentro da região e não é em todo. Interseção delta mais não é identidade. Tá bom? É uma análise de ciclos limites, né? Como eu disse, um exercício de equações diferenciais. Tá bom? Mas então, o que acontece com a minha foliação? Então, veja bem. Eu tenho aqui, lembra o que eu tenho, né? Eu vou imaginar que esse aqui é o disco, eu estou levando por G. Né? Eu tenho aqui dentro uma órbita fechada, significa que a imagem vai cortar. Essa órbita fechada é a pré-imagem do G, dos cortes da folha com a imagem de G, né? Então significa que eu vou ter uma folha aqui assim. Volta aqui. Esse aqui, essa curva aqui seria G de gama. Lembra que isso aqui é gama. Né? Folha seria assim, né? Paraboloide. Tá? E a minha transversal, estou pegando um ponto qualquer, ponto genérico, ela viria aqui, né? G de delta. Tá bom? G só tem ponto de tangência com a foliação na singularidade isso aqui, né? Aqui, talvez aqui dentro tenha um ponto de tangência, porque eu poderia ter um centro lá, né? Mas aqui ao redor do delta, esse aqui era o delta, né? O G é transversal com a foliação. Tá? Então a imagem de delta é uma pequena seção transversal. Seção, escrevi bem. Isso aqui é uma seção transversal. Tá? E essa imagem aqui, G de gama, é um caminho fechado, né? Dentro da folha, que seria essa aqui. Isso aqui é um caminho fechado na folha. Tá bom? Caminho fechado. Na folha, né? Caminho fechado contido na folha. F. Esse aqui é a folha F. Tá bom? E o que eu estou dizendo é que os retornos próximos e dentro são triviais, né? E os retornos fora são não triviais, ou seja, fazem isso. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que vou ter uma situação desse tipo. Eu vou voltar aqui. Né? E, claro, essa curva vai corresponder a uma folha aqui. Né? Com uma foliação de Hebb, né? Uma folha que está se enrolando ao redor da minha folha F. Mas, então, a holonomia vai ser não trivial. A holonomia em relação à seção transversal G de delta vai ser trivial de um lado, mas não trivial do outro. Né? Lembra que aqui dentro as folhas são assim, né? Próximo de gama.
Então, aqui as folhas, aqui dentro as folhas fazem retornos triviais, né? As folhas, tá bom? Então, nesse caso, é essa análise, né? Eu tenho a holonomia que eu queria, portanto, a foliação não pode ser analítica. Tá? Os outros casos é parecido, né? Você vai ter. Outros casos você vai ter a mesma, uma situação similar. Você vai ter aqui trivialidade e do lado de fora não. Tá? Mas isso é uma análise caso a caso, mas não é mais difícil do que isso. Isso está explicado no livro. Acho que com essas ideias vocês conseguem entender a prova do teorema. Tá bom? Então, isso terminaria a prova. E com isso a gente termina esse capítulo para poder passar ao último capítulo, que é o Teorema de Novikov. Deixa eu parar a gravação aqui.